importante. Na madrugada de domingo, a Rússia promoveu um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia ao longo desses 4 anos de guerra. E para isso, a Rússia usou um supermíssil contra um local perto de Kiev. Além disso, nos últimos dias, os líderes dos Estados Unidos e do Irã entraram novamente em negociação para chegarem a um acordo de paz. Será que a guerra no Oriente Médio vai chegar ao fim? Para nos atualizar sobre tudo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente vai falar agora com o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, o Leonardo Neves. Leonardo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Acho que dá para a gente começar primeiro com Rússia e Ucrânia, essa guerra que segue acontecendo de forma muito violenta, mas que a gente tinha deixado um pouco de falar por causa da outra guerra tão grande, que a gente também vai falar aqui, de Estados Unidos contra o Irã. Mas acho que dá para a gente atualizar e também falar sobre a importância de se continuar muito atento à guerra de Rússia contra a Ucrânia. Tudo bom, Natália? Todo mundo que está aqui com a gente do Metrópolis. De fato, a guerra da Ucrânia é interessante, né? Porque ela foi eclipsada, de certa maneira, pela crise humanitária que a gente está assistindo em Gaza já desde 2023 e agora, mais recentemente, pela situação do Irã. De fato, esse ataque russo é interessante pelo seguinte argumento, né? É um ataque muito duro, que envolveu centenas de drones e dezenas de mísseis, atacou Kiev, a própria capital, e a utilização desse míssil supersônico, que é um míssil que vai a mais de 10 vezes a velocidade do som, é um míssil de muita dificuldade de interceptação, e é um míssil que ele tem capacidade de carregar uma carga nuclear, né? Quer dizer, pode ser tanto bomba convencional quanto bomba nuclear. Esse míssil foi usado poucas vezes, e a preocupação que você tem, toda vez que é lançado um míssil desse, é se os russos estão realmente treinando um pouco para no momento que precisar usar um míssil desse, esse já está calibrado, já está funcionando. Esse ataque muito duro, em que pese que teve poucas mortes, felizmente, apenas até esse momento 4 mortes e algumas dezenas de feridos, ele, segundo a Rússia, é uma retaliação, é uma vingança, de certa maneira, em função do ataque que houve na província de Luhansk, que era parte da Ucrânia e agora é ocupada pela Rússia, na sexta-feira, em que ucranianos, aparentemente, segundo os russos, acertaram um dormitório de uma escola técnica, uma universidade, uma coisa assim, e morreram mais de 20 pessoas, dezenas também de feridos, e muitos jovens, mulheres jovens, que estavam no dormitório. Os ucranianos dizem que sim, atacaram a região, mas dizem que atacaram uma base militar, e não esse dormitório, obviamente, civil. E a guerra das narrativas vai continuar. Mas, enfim, é mais um capítulo de um conflito que a gente tem muita dificuldade de ver o desfecho dele ainda. É muito difícil entender quem vai ter condições, de fato, de prevalecer nesse conflito. Professor, a gente vem encontrando aí, se deparando com reuniões do presidente Donald Trump com alguns países muito importantes, além do Brasil. Também fez uma reunião com a China. E na reunião com a China, vários assuntos foram tratados, mas, claro, a situação ali do Estreito de Hormuz, que passou a ser a grande moeda de troca do Irã com os Estados Unidos ali, o fechamento do Estreito de Hormuz, tudo mais, por onde passam 20% do petróleo do mundo todo, também foi colocada, e sempre é colocada, porque a China precisa desse petróleo. A China, inclusive, também se preocupa com a situação ali, logo no começo do ano, do presidente Donald Trump com a Venezuela, também por causa do petróleo. E aí, na semana passada, a China fez uma reunião importante também com a Rússia. E aí eu acho que dá para a gente colocar o tanto que tudo está muito ligado no mundo todo, e esses conflitos todos de Estados Unidos com alguns países tem também o pano de fundo da preocupação do presidente Donald Trump de colocar os Estados Unidos de volta à concorrência aí direta com China, com Rússia. Acho que era importante da gente falar também sobre isso. Antes, professor, eu só preciso me despedir do pessoal que está acompanhando a gente na TV, e a gente vai continuar ao vivo no nosso canal no YouTube, mas você que está no canal 143 da sua Smart TV LG, é o nosso tchau, é a nossa despedida, mas amanhã a gente volta com mais uma edição do Acorda Metrópolis às 7h30 da manhã, e você já vai ficar com a reprise do Pavinato, que todos os dias acontece ao vivo às 7h30 da noite, e às 11 da manhã vem mais um programa ao vivo, é o Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães, tá certo? Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, é tudo @metrópolis, e o site você já sabe, é metrópolis.com.
Tchau, hein? Uma ótima segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. E se você quiser continuar acompanhando essa entrevista, corre lá pro Metrópolis TV, nosso canal no YouTube, porque a gente vai seguir ao vivo por lá. E agora a gente volta a conversar com o professor Leonardo Neves, internacionalista da FGV. É isso, professor, queria que você colocasse aí na balança também um pouquinho já de Estados Unidos e tudo que o presidente Donald Trump vem movimentando o mundo, porque a China está, claro, muito de olho nisso tudo, inclusive em Rússia, Ucrânia, nessas outras guerras que estão acontecendo pelo mundo todo, porque o mundo todo passa a ser afetado. Esse de novo, né? É um conteúdo complexo para a gente falar aqui brevemente, mas de Sim. fato há uma certa interligação em tudo isso. Muitos especialistas nos Estados Unidos, por exemplo, acreditam o ataque tanto à Venezuela quanto ao Irã agora como parte do objetivo você limitar a capacidade de influência chinesa nesses países e especialmente a capacidade da China ter acesso seguro a petróleo, né? Quer dizer, que ainda é um combustível, ainda é um recurso muito estratégico para quase qualquer país. Então, sim, hoje o conflito no Irã é um conflito em que ele lateralmente ele acaba afetando a China. A China, que no primeiro momento, quando fecha o Estreito de Hormuz, não teve o seu suprimento parado, né, bloqueado. O Irã ele deixou ainda navios de países aliados continuar passando pelo estreito. Vai ser só mais tarde que o governo americano, com dificuldade muito grande de conseguir abrir o estreito e não conseguir juntar aliados para efetivamente abrir o estreito, forçosamente, né? Os europeus basicamente declinaram a oferta de tentar abrir o estreito, foi que os Estados Unidos teve a ideia de fazer um segundo bloqueio, né? Enquanto o Irã fazia um bloqueio aos Estados Unidos e os aliados americanos, os Estados Unidos fez um bloqueio aos países que são aliados ao Irã e continuavam tendo acesso. Então, aí que a China passa a ser afetada mais diretamente por esse processo, porque em que pese que ela tenha feito, já sabia um pouco, tinha uma expectativa disso, tenha feito um grande estoque de petróleo, esse estoque começa a acabar. A gente está indo já para o terceiro mês desse conflito, e mesmo se o estreito abrir amanhã, a normalização desse processo, desse fluxo de petróleo, vai demorar meses ainda. Os navios têm que voltar a circular, as refinarias, né, vão ter que ser religadas lá no grande parte dos países do Golfo. Muitas delas têm danos que foram atacadas por mísseis e drones iranianos, vão ter que ser reparados. Então, é uma questão que, quando se resolver hoje, ainda não vai normalizar no mesmo dia. Então, por isso, é parte do processo da correria que o Trump tem para tentar acertar essa negociação. Perfeito. Professor, para a gente continuar então falando de Irã e efetivamente sobre essa guerra vai acabar ou não nessa semana, com essa nova rodada de negociação, a gente tem matéria, atualização do Metrópolis.com aqui, falando que o Irã fala em blefe de Trump após novas ameaças. O presidente derrotado, são as aspas aqui, da publicação no X do porta-voz do parlamento iraniano, Ibrahim Rezaei, apontou as ameaças dos Estados Unidos como esse blefe. É a Laura Braga que traz pra gente os detalhes. Vou ler só o comecinho da matéria para ouvir já a sua análise, professor, sobre blefe ou não. Por meio de publicações na rede social X, o porta-voz do parlamento iraniano, ele retrucou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e chamou as ameaças dele de blefe. Disse o seguinte, abre aspas, não acreditem no blefe do presidente derrotado. O tempo corre contra os americanos. Fecha aspas. Essa publicação foi feita nesta segunda-feira e no sábado Trump disse achar que o acordo estava perto de ser concluído. Horas depois afirmou também que iria explodir os iranianos em 1000 infernos, caso as duas partes não chegassem a um consenso até o domingo. E horas depois das falas, o porta-voz iraniano afirmou que, abre aspas, se eles, os Estados Unidos, querem um acordo, que negociem. Se querem gasolina a $6, que fiquem parados e blefando até que nasça grama sob seus pés. Fecha aspas. E o porta-voz iraniano reforçou que o Irã não se curvará à força e à ameaça. Professor, não está parecendo que os dois lados estão bem um com o outro para conseguir fazer o fim da guerra. É muito difícil, né? Porque tem algumas questões que são complexas aqui, né? Primeiro, eu acho que é interessante a gente ver essa tática bastante peculiar do Trump de negociar, né? Que no momento ele
diz que quer negociar, está na mesa e vai chegar a um acordo, mas no tweet seguinte ele basicamente ameaça de limpar a civilização, eliminar a civilização persa, de que vai mil e fé, enfim. É muito difícil, né, você conseguir negociar de boa fé com um ator que fica ameaçando de forma superlativa, né? Os Estados Unidos também é um país que tem uma história muito difícil com o Irã do ponto de vista de cumprir acordos, né? Diversos presidentes americanos o próprio presidente Trump, romperam ou deixaram de cumprir acordos. O próprio Biden também já deixou de cumprir acordo. Os Estados Unidos esteve envolvido em golpes de Estado no Irã. Então, assim, os Estados Unidos já não é um ator que tem muita credibilidade dentro da política iraniana, da diplomacia iraniana. Mas não tem jeito. Acho que nesse contexto uma negociação vai ter que chegar a algum lugar, em algum momento. Realmente o estrangulamento desse estreito é muito danoso para os dois países e para a região como um todo, para o mundo como um todo, na medida que você consegue limitar o acesso ao petróleo. E isso pressiona os preços de petróleo, o que, por consequência, pressiona a inflação em quase todos os lugares do mundo, dado a importância do petróleo nas nossas cadeias de produção. Eu acho que o problema aqui mais sério é que tem alguns elementos dessa negociação que sejam resolvidos na primeira ou na segunda fase, são elementos que é de muito difícil qualquer um dos atores abrirem mão. Eu estou falando aqui, por exemplo, do programa nuclear iraniano, que me parece que é um dos mais problemáticos nesse momento. O Irã quer ter a capacidade de enriquecer urânio para fins pacíficos, só que em tese também as pessoas acham, outros países acham, eventualmente enriquecer o suficiente para ter a capacidade de ter a bomba. Não necessariamente ter a bomba nuclear, mas para ter só a capacidade de fazer quando precisar. Os Estados Unidos, obviamente, apoiado por Israel ou instigado por Israel, veemente contra essa possibilidade. Acho que o Irã não pode ter nenhuma capacidade de enriquecimento de urânio. Outro ponto complexo aqui é se o Irã pode ou não, deveria ou não, financiar grupos que eles consideram rebeldes em suas regiões e que Estados Unidos e Israel consideram terroristas. E outra é a liberação de fundos que estão congelados, recursos que estão congelados do Irã em outros lugares do mundo, como os Estados Unidos. Tem muito dinheiro iraniano na Europa, nos Estados Unidos, que está congelado, que foi retido em função de uma série de sanções. Então, o alívio de sanções e o descongelamento desses fundos também faz parte dessa negociação e que dificilmente tem consenso em relação ao que fazer. Perfeito. Para encerrar, professor, não tem como não te perguntar sobre o que pode acontecer amanhã. O Flávio Bolsonaro já está nos Estados Unidos para conseguir uma reunião com o presidente Donald Trump. Por que a gente não pode desperdiçar, né, o internacionalista aqui, nosso especialista, para falar sobre isso? Porque também é um assunto internacional. O Flávio Bolsonaro é um pré-candidato à presidência da República, vem sofrendo com quedas nas pesquisas. Ele que subia, tinha uma performance muito boa, mas com divulgação de áudios dele vinculado ao Daniel Vorcaro, que é o personagem principal das maiores polêmicas, de um dos maiores casos de rombos financeiros, uma capilaridade criminosa gigantesca. Flávio Bolsonaro estava ali cobrando o dinheiro do Daniel Vorcaro para patrocinar grandes acordos, não assinaram nada, mas estão aí seguindo nas negociações. E o Flávio vai lá para tentar... A gente conversou já com outros especialistas nesse Acordo da Metrópolis de hoje, professor, e o observador da Casa Branca disse que essa reunião não vai acontecer. Se o presidente Donald Trump abrir esse precedente de ficar recebendo pré-candidato, ele não vai ter espaço na agenda para discutir assuntos que realmente importam ali para os Estados Unidos. E o outro dizendo que o Flávio Bolsonaro está indo lá para os Estados Unidos para conseguir uma notícia positiva. Queria ouvir também a sua análise sobre essa expectativa que pode ou não se confirmar amanhã. Eu concordo com os dois. Eu acho que a probabilidade deles... Vamos lá, primeiro que qualquer coisa que envolva o presidente Trump é sempre imprevisível, né? Ele tem essa característica que eu acho sempre bom levantar, porque ele faz coisas que ninguém espera em alguns momentos. Dito isso, eu concordo. Eu acho que a probabilidade dele conseguir ter um encontro com o presidente Trump é muito baixa, né? Primeiro por isso, né? Não é usual, e certamente o staff da Casa Branca vai alertar o presidente em relação a isso, não é usual que presidentes recebam candidatos a presidente, né? Quer dizer, isso fica sinalizando como apoio à candidatura daquela pessoa e, nesse sentido, intervenção nas eleições daquele determinado país. Isso, diplomaticamente, não se faz. A gente já viu acontecer algumas vezes, é verdade, mas, diplomaticamente, não é uma boa prática. E, realmente, o Trump também
me parece que é uma das pessoas mais tem muita coisa para fazer, tem uma agenda muito comprimida, dificilmente vai conseguir encaixar um candidato a presidente justamente numa situação ruim, né? Porque acho que aí pesa outra coisa do lado importante. O Trump vem num contexto de uma tendência crescente positiva de relacionamento com o governo do Lula nesse momento. Todos os encontros que o presidente Trump teve com o presidente Lula aparentemente foram muito positivos. O Trump falou muita coisa boa, né? Elogiou bastante o presidente Lula em todos os aspectos. Ao contrário, o ex-presidente Bolsonaro se encontra nesse momento preso e o filho dele envolvido num escândalo, né? Então, assim, ele cola a imagem dele num grupo político que está em baixa nesse momento, está vinculado mais com crimes e escândalos do que com a capacidade de chegar no poder. Obviamente, o staff da Casa Branca sabe disso, e a não ser que eles tenham um grande objetivo de achar que a família Bolsonaro vai ser uma grande aliada no Brasil e vale a pena você queimar capital político, eu acho que ele não vai se encontrar com o Flávio, porque ele vai entender que ele vai estar apoiando um lado que tende a perder nesse contexto específico que está acontecendo agora, né? Tudo pode mudar em termos de eleição, mas nesse momento ele está indo para um caminho pior, a tendência ele é de piora, e, de novo, está vinculado com um grupo político que está em baixa, enquanto ele mesmo, Trump, está se vinculando ao grupo político que está em alta. Perfeito. Leonardo Neves, internacionalista da FGV.